Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe do Felipe Design Auto e estamos aqui para mais um vídeo onde eu vou falar sobre a aplicação dos highlights. Para poder ilustrar essa aula, eu trouxe aqui um desenho de um Ford LTD, ano 78. Se você assistiu a aula do Explicando Side View, vai se lembrar dele. Se você não assistiu, vou deixar indicado aqui no card aqui acima, tá bom? Para você dar uma olhada. E eu estava finalizando e surgiu uma dúvida de algumas pessoas que me seguem sobre aonde que eu coloco os pontos de highlights. E aí eu resolvi aproveitar que eu já estava para finalizar esse desenho para a gente poder fazer uma aula aqui teórica e ao mesmo tempo prática, explicando como você vai fazer a aplicação dos highlights, tá? Então, antes de tudo, eu preciso te explicar um pouquinho sobre o conceito de renderização, tá? Nós temos basicamente dois tipos de renderização. Nós temos uma renderização real e a ideal, tá? Eu trabalho com a renderização ideal. Felipe, qual que é a diferença? Renderização real, você vai basicamente retratar o que de fato você está vendo. Então, você vai retratar todas as luzes e sombras de um carro que você está vendo. Já na ideal é um pouquinho diferente. Na ideal você vai trabalhar com o que seria uma luz e uma sombra ideal sobre as superfícies do carro. É dessa forma que eu trabalho aqui, tá bom? Então, para vocês, de repente, que não estão acostumados com as linhas do Ford LTD, tá? Que usava a mesma carroceria do Galaxy, né? Alguns conhecem como Landau. Basicamente era um mesmo carro, tá? Só muda a versão de acabamento. Então o Ford Galaxy 500 era o modelo mais simples, o LTD era o intermediário e o Landau era o topo de linha, tá bom? Então só explicando aqui sobre o Landau. O LTD ele tem duas linhas, vou pegar aqui até a ajuda da minha caneta aqui branca para poder vocês verem, tá? Linhas de caráter que a gente chama, tá bom? Ele tem essa linha aqui, que a gente chama de linha de cintura, tá? Que basicamente é a linha que divide a área envidraçada da carroceria. Então nós temos essa linha aqui de cintura, temos essa linha de caráter, que é uma linha que percorre toda a lateral do carro, tá? Essa linha, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ela na verdade, ela tem um pequeno ressalto aqui, tá? Não chega a ser um friso, mas a carroceria faz um vinco mesmo, quase como se fosse uma ponta, assim, um V, sabe? Nesse ponto aqui. Ela tem também essa outra linha de caráter aqui, que é bem característica mesmo dos Ford Galaxy, tá? Que faz esse desenho aqui, tá? E aqui embaixo, aqui já é um friso, um borrachão, né? Que ele tem essa parte inferior. Felipe, por que você está explicando isso antes de explicar os highlights? Porque basicamente essas linhas aqui elas vão definir a incidência de luz e de sombra. Como eu já fiz a aplicação dos marcadores, tá? Aqui você percebe que a gente tem a aplicação dos marcadores mais escuros para delimitar a área mais escura. Então aqui você já tem uma noção muito boa de quais são as áreas que recebem menos incidência de luz, tá? Então essa parte está para cima e as áreas mais escuras abaixo dos frisos são as partes onde ganham esse tom um pouco mais escuro, tá? Só fazendo um breve apanhado, tá? Uma noção geral, não vou entrar muito a fundo de luz e sombra aqui, mas acho que isso é importante para a gente poder retratar a questão dos highlights. Então, a gente já sabe onde que vai a parte de luz e sombra, que numa renderização ideal, que é a que eu faço, a luz vai vir de cima, tá? Porque a gente está acostumado com a luz solar, né? Então sempre vem de cima, e a sombra vem embaixo. Então por isso que o tom de baixo ele é mais escuro. Felipe, eu posso trabalhar com luz vindo de outra direção? Pode. Você pode trabalhar com uma luz vinda de frente, na lateral, até vindo de baixo, tá bom? Só que eu não trabalho muito com esse tipo de iluminação, basicamente porque não é comum. E aí, quando as pessoas veem um carro que muitas vezes elas conhecem, né? Por exemplo, uma pessoa encomenda um desenho de um Ford LTD, ela está acostumada com as linhas do seu carro, né? Vamos supor, eu tenho um LTD e encomendei um desenho de um Ford LTD. Só que aí, se você faz com uma iluminação que ela não está acostumada, ela vai estranhar, vai achar aquele desenho um pouco estranho. Tá? Você pega, por exemplo, sabe aqueles filmes de terror, ou uma cena assim que a pessoa vai contar uma história de terror, tá tudo escuro e ela coloca a luz vindo de baixo, né? Essa luz vinda de baixo, por ser antinatural, ela causa estranheza no nosso olhar, né? Então, a pessoa vai olhar às vezes um carro que ela tá familiarizada, mas com uma iluminação diferente, não vai reconhecê-lo tanto, tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou saber, Felipe, onde aplicar os highlights? Para quem não sabe, highlights são aqueles pequenos pontos de luz
que aparecem no desenho e que ajudam a dar uma noção muito boa de realismo. Seu desenho de fato salta quando você aplica o highlight. Para quem está um pouco mais atento aí, deve perceber que eu já tenho até uma aplicação de highlight aqui e aqui, tá? Esses daqui eu deixei propositalmente do papel, tá? Mas geralmente a gente faz highlights com material de tinta branca, uma caneta, tinta guache, tá? Um pincel, uma caneta Posca, enfim, vou apresentar meus materiais aqui daqui a pouquinho. Quando eu já tenho nesse nível aqui, tá? O trabalho nesse ponto, ele já está 90% pronto, tá? Mas ainda assim há a chance de você chegar nesse ponto aqui e fazer merda nele. Então a gente precisa ter muita atenção. Se eu já tenho o trabalho nesse ponto, eu já defini de onde está vindo a minha iluminação, tá? E como que eu bato o olho aqui e sei aonde que está vindo a minha iluminação? Um elemento que é vital para você reconhecer, o retrovisor, tá? Aonde tiver a sombra projetada do retrovisor, você vai saber de onde está vindo a sua sombra. Felipe, poderia ser a sombra projetada do carro? Poderia, tá bom? Poderia também. Só que geralmente a sombra projetada do carro vai muito acompanhar, ela vai estar embaixo do carro. Dificilmente os artistas, os desenhistas trabalham com a sombra muito deslocada, tá? Se assim fosse padrão, seria uma forma assim de vocês reconhecerem. Mas como geralmente a sombra vai estar bem embaixo do carro, a sombra projetada, a maneira mais fácil de você identificar de onde está vindo a direção da luz é através do retrovisor. Então vocês estão vendo que ela está vindo nessa diagonal aqui, ó, tá? Se ela está vindo nessa diagonal, o meu ponto de luz está vindo mais ou menos aqui, ó, tá? Está vindo bem fora da câmera, né? Mas para a gente simplificar, vamos fazer aqui. Deixa eu até abaixar meu desenho aqui. Ó, vai estar vindo mais ou menos daqui, tá bom? Vindo aqui, direção. Vamos colocar a haste aqui o pezinho da minha haste da câmera, tá? Para ficar fácil de vocês entenderem. Então, eu sei que está vindo a luz daqui e a iluminação vai ter que estar convergindo de lá, que seria o meu ponto focal. Se fosse na rua, seria do próprio sol, tá? Então, eu sei que os meus highlights vão ter que vir dessa direção, tá? Então, eles vão ter que ter mais ou menos essa direção aqui, tá bom? Claro que, como eu ilustrei o pezinho da haste aqui, ele está muito próximo. Na verdade, ele vai estar bem mais distante disso, porque o Sol fica bem longe da Terra, né? E se você estiver trabalhando com uma luz de estúdio também, ela não fica tão próxima assim, tá? Mas só para simplificar aqui, vocês terem uma referência. Com a luz vindo nessa direção, eu sei então que os pontos de brilho vão ter que estar vindo em retas que apontam para essa direção. Ok, ok. Mas Felipe, quais são os pontos que eu tenho que dar brilho? Tá? Então anota aí, você vai pegar principalmente as rodas, tá? Por quê? As rodas são pontos de atenção. Os highlights você vai aplicar sempre nos pontos de maior atenção da sua visão. Tá? E as rodas são áreas de grande destaque, então você vai pegar sempre nas rodas. Essa é uma vista lateral, mas, por exemplo, se for uma vista que mostra a frente, a área dos faróis, a área das grades, sempre tem highlight nas grades, tá? Por quê? Porque a grade ela é um filetezinho, né, muitas vezes, que vai ser trabalhada ali a questão que é muito evidenciada um ponto de luz, tá? Então, frisos são áreas onde costumam vir highlights, onde costumam vir esses pontos de luz, tá? Áreas muito vincadas, né? Então, quinas, principalmente quinas, gaps que a gente chama, né? Essas áreas assim onde você tem uma entradinha e uma pequena superfície. Essa superfície aqui da entrada, imaginando que a minha mão é a junção de uma porta, tá? Com a carroceria. Então, entra aqui, nessa outra área aqui, ela tende a pegar um pouco mais de luz, tá? Então aqui a gente já tem explicado quais são os pontos que a gente tem que inserir. Beleza? Então, beleza, vamos lá. Então vamos começar a aplicar pelas rodas, mas vamos começar explicando os meus materiais, tá? Quais são os materiais que eu uso para highlights? Eu geralmente uso uma caneta de gel branca, tá bom? Ela não é muito boa para highlight porque ela tende a apagar depois. Essa aqui é uma da Pilot, tá? Mas ela ajuda a dar uma clareadinha. Ela não vai servir como um highlight muito bom, porque depois de um tempo, quando você for olhar, ele vai tirando a cor, tá? A não ser que você já pegue e escaneie diretamente. Eu utilizo um lápis de cor branco, esse aqui é um aquarelável da Carandache, é uma excelente marca, tá? É um lápis caro, estava vendo aí recentemente, acho que é R$ 25 cada cor, cada corzinha, né? Então, cada unidade de um lápis.
Eu tenho só branco e preto, que para mim é o suficiente. E caneta Posca, tá? Caneta Posca são as que eu uso. Geralmente o pessoal usa guache, é muito bom, tá? Tinta acrílica, excelente tinta acrílica também, com um pincelzinho bem fino, dá um efeito bem legal. É que eu, por uma questão de costume, eu não me adaptei muito com o pincel, com essas tintas aí, mas elas acho que são até mais indicadas para fazer esse tipo de trabalho do que o material que eu uso, tá? Mas me atende bem e é suficiente para a gente poder fazer aqui o nosso trabalho. Então vamos lá. O que eu gosto de fazer? Gosto de, antes de tudo, pego com o lápis branco e dou uma pequena clareada em áreas onde eu acho que deveria pegar mais sol e que eu acabei escurecendo com o marcador, né? Aqui, esse Ford, ele faz uso do teto de vinil, tá? E o teto de vinil, ele não é um material reflexivo. Ele é um material mais opaco, né? Ele é fosco, ele não reflete a luz. Então, não faz muito sentido eu fazer um highlight nele, tá? Então, o que eu faço? Aqui eu coloco apenas, dou uma leve clareada com o lápis branco. Porque ele já me dá a noção de claridade que eu quero, tá? Já me dá essa noção de claridade e, ao mesmo tempo, ele não deixa fazendo parecer que o teto seja, por exemplo, pintado de preto, né? O que não é o caso aqui, tá? Então posso fazer muito bem isso, tá? Fica uma parte um pouco mais clara aqui também, tá? Que aqui é onde eu vou querer, por exemplo, dar uma clareada, que vai estar ali remetendo quase como que uma luz no horizonte, tá bom? Bom, essa parte aqui feita, onde eu posso dar uma clareada também. Posso dar uma clareada no meio da carroceria, tá? No meio da carroceria é uma área legal para você dar uma leve clareada. Então, desculpa às vezes ficar dançando com o papel aqui, é porque eu fico tentando deixá-lo mais ergonômico, né? Para mim, para eu poder desenhar e ao mesmo tempo centralizar para vocês conseguirem ver, né? Para ficar uma coisa que fique agradável para vocês também olharem, tá bom? Então aqui eu dei uma clareada. Tá legal, já tá me atendendo bem. Se eu quisesse jogar um pouco mais de claridade aqui, poderia, mas não vou chegar nesse ponto, porque às vezes, dependendo do piso, o piso reflete a luz do céu também. Então por isso que às vezes você vê algumas renderizações com a parte mais clara aqui embaixo, tá? Às vezes o pessoal faz um pouco mais clarinho aqui, porque algumas superfícies de chão refletem a luz do céu, tá? Principalmente se ele for um chão mais espelhado. Mas não vou reforçar não. Só estava querendo aqui exemplificar, mostrar para vocês, tá? Poderia fazer algumas outras partes? Poderia inserir aqui, ó, na parte de baixo da roda, tá? Para me ajudar a dar essa noção de onde a roda termina. É uma área legal para poder fazer também. E eu acho que o trabalho com lápis aqui já foi. Se for necessário algum retoque a mais, a gente vai e aplica depois, tá? Bom, isso feito, vamos agora para nossa caneta gel branca, tá? Vamos lá, deixa eu pegar outra aqui, peguei a caneta errada. Vamos lá. Então, perceba, né? Tô nessa direção aqui, né? Então, o meu highlight vai ter que vir mais ou menos, né, nessa direção diagonal. Só pra... O que às vezes eu gosto de fazer, tá? Às vezes eu gosto de fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Saiu bem fraquinho, mas isso daqui já tá me dando a direção da luz. Em áreas muito metálicas, como a roda, fica legal de fazer, tá? É bem interessante. E um esquadro auxilia nessa etapa, tá? Perceba que aqui eu não tenho muita preocupação em fazer exatamente ligando ao ponto de luz, tá? É só para me dar uma ideia, tá bom? É só para me dar uma ideia. Ele não precisa estar 100% correto ali, tá? Só para me dar uma ideia, tá vendo? Olha, já tá me dando ali a noção da onde eu tenho que aplicar os meus highlights. Felipe, então os highlights vão aonde? Os highlights vão nos pontos de quina onde essa reta está passando. Então eu vou saber que eu vou ter highlight aqui, ó, nessa quina aqui do aro. Ó, sei que vou ter
aqui, que é uma parte um pouquinho mais alta. Ó. Você pode chegar em todos esses pontos de quina e aplicar o highlight. Olha só que legal. Felipe, acho que ficou discreto, não sei o que. Aí eu posso vir com a caneta Posca, com bastante cuidado, e ir pontuando, ó, o highlight. Olha que legal. Isso já vai ajudando a dar mais vida, ó. Olha que bacana, ó. Olha como o desenho já ganha mais vida, né? O highlight você pode usar também para poder corrigir pequenos defeitos onde você passou com o marcador. Ele vai funcionar como corretivo. Então, por exemplo, aqui em cima, ó, eu acabei extravasando um pouquinho com o marcador. O marcador ali, eu tinha acabado de carregá-lo, então ele extravasou um pouquinho com a tinta. Posso aplicar. Ou posso vir aqui, né? E como assim ele está mais ou menos na mesma direção, ó, posso aplicar um highlight aqui, tá? Aqui até acabou vazando demais, que a saneta é muito grossa. Ó, eu posso colocar na área da maçaneta, ó. Em maçanetas mais finas, né, assim eu posso fazer ele todo, porque você vai ter passado o marcador aqui, né? Então, às vezes é legal você fazer com o marcador. E sempre lembrando, eu vou querer passar um pouquinho a linha, aí você passa, ó, na direção da luz do sol, ó. Pontos de highlight que você pode dar para destacar o seu desenho. Retrovisor é uma área bem interessante para você aplicar highlight também, tá? Aqui ele está no cinza bem clarinho, nem sei se vai aparecer, tá? Mas fizemos um highlight. Área de janelas. Área de janelas são sempre áreas boas para você colocar highlight. Podemos colocar um ponto aqui, tá? A área envidraçada da janela, ó, vou colocar aqui, ó, lembra que a gente deu uma clareada lá? Ó. Aqui eu já fiz um pouco maior, ó. E aqui puxando as linhas para as pontas. Olha só. E ele já vai deixando o meu desenho mais rico. Olha que bacana. Posso vir também e fazer o seguinte. Sempre muita atenção, tá? Para quando você estiver aplicando highlight, você não borrar. A secagem dessas tintas não é tão rápida quanto os marcadores. Então, assim, é sempre um momento delicado para você não acabar borrando, tá bom? Então, muita atenção. Posso pegar esse vinco aqui que eu falei para vocês, ó. Posso passar um highlight, ó. E com ele, quero fazer uma pequena transição com o lápis de cor. Olha o destaque que já deu. Bacana, né? Onde eu posso pegar também? A área do farol que eu falei, né? Aqui, ó, dei uma pequena extravasada no marcador. Utilizo o highlight ao meu favor. Utilizo o highlight para me ajudar a esconder algumas pequenas imperfeições. A área de para-choque, que é uma área metalizada, né, cromada, pega highlight, então podemos aplicar aqui também, ó. Acho que dos pontos grandes de highlight a gente já fez, tá bom? Já fez. O que mais está faltando aqui? Tá. Tá faltando agora as áreas de gap que eu falei para vocês, né? Então, áreas de gap, deixa eu avançar aqui para poder ajudar a evidenciar, né? Então, são as áreas de porta, ó. Você pode pegar aqui, ó, aplicar um highlightzinho, tá? Ó, o que eu falei, ó, dei uma borradinha aqui em cima, ó. Mas aí não tem problema, a gente preenche novamente, tá? Ó, muita atenção para não borrar. Área de gap, ó, são áreas onde você pode, não preenche ele todo, tá? Preenche apenas em alguns pontos para que ele não fique sobrecarregado, senão você vai pesar muito o seu desenho. Essa não é a nossa intenção aqui. Indo com bastante cuidado. Ó. E mais dois elementos aqui na traseira, né? O bocal do tanque de combustível. Nesse caso aqui é bastante utilizado, né? O Galaxy bebe bastante. E está quase pronto, tá? Ele tem apenas alguns detalhes que eu deixei para fazer com o highlight, tá? Ele tem esse borrachão aqui, ele tem alguns frisos, tá?
e eu deixei propositadamente para fazer com highlight. Então ele tem um friso que é mais ou menos assim, ó. Isso aqui, pelo que eu andei vendo, muda muito de ano para ano do Landau, ou do LTD no caso, né? Cada ano ele tem um padrão de friso diferente. Esse aqui é um 78, se eu não me engano. E aí nesse ano ele tinha o friso assim, ó. Ó, só para me dar a noção de que esse borrachão aqui tem os frisos, tá? Eu não preciso fazê-lo 100% branco, senão ele vai destacar muito. Eu só quero dar essa pequena noção mesmo. Então por isso que eu uso o fato da caneta gel não ser um bom highlight a meu favor. Eu utilizo ela para deixar ali, dar uma pequena claridade em algumas áreas, mas que também não deixam ali o branco perfeito. Ali, ó. E para mim tá ótimo, para essa renderização aqui tá ótimo. E um outro detalhe também é que o LTD tem um gráfico aqui, ó, tem um emblema. Emblema redondinho é mais ou menos assim, ó. E aí ele é interessante fazer no highlight, tá? Só para me dar a noção ali do emblema, ó. E aí tô com uma caneta preta aqui, só para reforçar alguns pontos aqui a me ajudar a dar o contraste. E aqui, ó, renderizado, todo bonitinho e finalizado. Se você quiser nesse momento voltar no começo do vídeo e comparar com a imagem de agora, perceba a diferença que deu, né? Esses highlights aí, olha que bacana. Deram muito mais vida para o nosso desenho e ficou muito mais interessante. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais rapidinho só para poder explicar realmente a aplicação do highlight. E aproveitar e fazer um convite para vocês. Essa dúvida sobre highlight surgiu no nosso grupo de WhatsApp, o grupo VIP, de pessoas que querem aprender a desenhar carros. E aí eu resolvi fazer um vídeo para poder explicar. E se assim como elas, você também quiser participar desse grupo, de repente tirar a sua dúvida ali num momento um pouco mais rápido, às vezes até ter sua dúvida transformada num vídeo aqui do nosso canal para a gente poder explicar no formato de aula, convido você a participar. O link está na descrição desse vídeo, tá? E vai ser um prazer ter você lá no nosso grupo, que foi recém-criado, mas que já está ajudando aí muitas pessoas a evoluírem nos seus desenhos. Tá bom, gente? Então é isso. Só está faltando aqui no final a minha assinatura, né? Que afinal, esse desenho aqui é meu. Tamo lá, ó. Agora sim, prontinho e perfeito. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.